Olá, meus amigos, estou aqui novamente, Babá Paulinho de Odé, mais uma vez falando com vocês. Vamos trazer aqui a segunda parte, da trilogia dos vídeos que eu falei, que eu iniciei, com o assunto de EBOME. Agora o tema hoje será a obrigação de 7 anos, como ela era no passado e como ela é nos dias atuais, ok? Pessoal, antigamente, como eu já expliquei no vídeo anterior e já falei em uma live de apresentação também que está aqui no canal, eu frequento a religião desde a minha infância. E passei sim um tempo depois da minha iniciação, alguns anos depois da minha iniciação, passei alguns anos afastado da religião, sim, passei, perdi algumas coisas, mas assim, o tempo que eu vivi dentro do candomblé, até a minha iniciação e um pouco depois dessa iniciação, foram suficientes para eu entender bem a religião. Eu sempre fui uma pessoa muito especuladora, sempre fui com todo respeito, claro, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei me esforçar ao máximo para entender e compreender as coisas. Então eu nunca fui um coce-betó. Tá? Eu sempre fui uma pessoa atenta ao que estava sendo feito, ao que era falado, cantado e praticado. Então eu tenho um entendimento sim da religião de candomblé. O que acontece é que muitas coisas mudaram, de alguns anos para cá. De 30 anos para cá, diversas coisas mudaram dentro da religião. Diversas. E uma delas foi o propósito da obrigação de 7 anos. Da obrigação Oduijê, que é conhecida no Queto. Na Angola se chama Decá, que é a nação onde eu fui iniciado, a qual eu fui iniciado. Nas outras nações eu não sei como que se chama, porque eu não pertenço a elas, e aí para estudar afinco todas as nações, para mim não é interessante. Eu estudo aquela que eu fui iniciado, que eu entendo razoavelmente bem, e estudo hoje a que eu sou, a que eu pertenço, que é a nação de Queto. E assim, eu lembro, pessoal, que na época em que eu era bian dentro do candomblé, na época que eu fui iniciado dentro do candomblé, essa obrigação de 7 anos, não só nas casas de Angola não, era nas casas de Queto também, porque eu pertencia a uma casa de Angola, mas eu tinha diversos amigos de casas de Queto. Tá? Eu transitava pelas nações, eu transitava pelas casas, então eu sei bem o que eu estou falando. Naquela época, na década de 90, de 2000, as pessoas, os iniciados, o maior sonho do iniciado, além de ser iniciado, quando passava pela iniciação, o maior sonho dele passava a ser atingir a maioridade, atingir os 7 anos de iniciação. Por quê? Essa obrigação ela era muito desejada, ela era muito sonhada, certo? Naquela época, sim, você tinha a ideia e era falado e era feito, era conduzido dessa forma que eu vou falar agora. Quando você fazia a sua obrigação de 7 anos, quando você pagava a sua obrigação de 7 anos, você recebia sim direitos. Recebia sim direitos. Tá? O Queto nunca foi de dar cuia. Embora eu conheça casas de Quetos que entregam cuia. Eu conheço casas de Queto que até hoje entregam peneiras. Na ritualística do barracão, entrega sim direitos, peneiras e tudo mais. Só que existem outras casas de Queto que não aderem a essa prática e não fazem a ritualística dessa forma e não entregam nada. É um direito que elas têm? É um direito que elas têm, Cada um faz o seu Queto da forma que quer e da forma que aprendeu. É bem assim, e a África não é diferente disso não. Porque na África, várias famílias fazem o mesmo culto de formas muito diferentes. Então assim, a gente não pode criticar o candomblé, porque na terra-mãe também é assim. A Oxum é tratada de um jeito, às vezes numa casa, em outra família é de outra, recebe outra comida, ou numa casa ela usa uma cor, na outra casa ela usa outra cor, ela é cultuada com outra cor, e assim sucessivamente. Não é só no Brasil.
Mas a questão da obrigação ou do IG era muito sonhada. Então todo mundo, depois que se iniciava, a gente sabia que as obrigações de 1, de 3, né? Tinha casas que davam obrigação de 5. Essas obrigações, elas eram mais simples, então a gente se preocupava com elas sim, se preocupava sim. Mas a gente também se preocupava muito com a de 7. Era muito desejada e muito esperada. Era uma grande festa, era uma grande obrigação, sabe? Não era como falam hoje, a obrigação de 7 anos, a obrigação do IG, é só uma obrigação, como qualquer outra. Não, não era assim. Não era assim. Eu posso afirmar que não era assim, tá? Eu posso afirmar que não era assim. E eu posso, se tiver a necessidade, reunir pessoas da época que eu fui iniciado, que hoje são babalorixás, hoje são ialorixás, que sabem que eu estou falando a verdade. E essas pessoas compactuam com as minhas falas. Entendeu? Elas sabem que eu estou falando a verdade, que eu não estou mentindo. Era uma obrigação muito desejada, muito almejada. E naquela época, por que era tão desejada e tão almejada? Primeiro, você atingia a maioridade com 7 anos. E a partir dos 7 anos você tomava seus direitos. Por que será que tudo isso mudou? Por que será que pararam com essa história de associar a obrigação de 7 anos com dar direitos a essa pessoa? Será que foi o número de babalorixás e alorixás que cresceu assustadoramente? Será que por isso tiraram essa responsabilidade da obrigação de 7 anos de dar esses direitos a essas pessoas? Pode ser. É uma questão, sim, a ser analisada, né? Mas será que tirando essas permissões das pessoas que tomam a obrigação de 7 anos ou do IG, será que tirando isso, você também não está tirando o direito de algumas pessoas que tenham o caminho de sacerdote, de sacerdotisa, de exercerem o seu papel, de exercerem a sua missão? Porque, veja bem, eu não consigo imaginar uma pessoa, deveria ser assim, né? Como eu falo sempre que o ser humano tem que ser tratado de forma individualizada, a cada EBOME que você recolhe para dar uma obrigação de 7 anos, você deveria confirmar ali se aquela pessoa é sacerdote ou não, se ela é sacerdotisa ou não. E, se sim, se for, você tem que dar os direitos dessa pessoa. Pode ser que você não apresente isso na sala, mas você deveria dar alguns direitos, pelo menos direitos para essa pessoa. Olha, você tem caminho sacerdotal, então você atingiu a sua maioridade, a partir de agora é interessante que você comece os seus estudos, é interessante que você comece a se interessar mais pelo sagrado. E se você vê que a pessoa, que o filho realmente quer isso para a vida dela, você tem que incentivar. E qual é a forma de você incentivar isso? Você dando os direitos que ela tem. Eu conheço EBOMES de 7 anos que não tem direito nem de cortar um galo para Exu. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, de uma casa, de um ilê aí da Bahia, famosíssimo, conhecidíssimo, que inclusive vive em escândalos, metido em escândalos. Que você enquanto você não faz isso ou não faz aquilo, você pode matar um galinho para Exu. Olha isso. Onde já se viu uma pessoa com quase 30 anos de orixá, de iniciação, ter direito só de matar um galo para Exu? É muita humilhação, né? É muita humilhação. Por que tiraram esses direitos da obrigação de 7 anos? Por que será? Será que é conveniente? Vamos analisar essa questão? Porque se a pessoa tem caminho sacerdotal, se ela cumpriu com as obrigações dela, se ela está atingindo a maioridade dela, por que não dar os direitos para ela? Você pode não fazer a ritualística no barracão, mas dentro do quarto de santo você tem a obrigação de dar os direitos para ela, se o caminho dela for sacerdotal, né?
À medida que você não faz isso, você está impedindo essa pessoa de traçar o caminho dela, seguir o caminho dela, seguir a espiritualidade dela. Você está atrasando a vida dela. Consegue entender o meu raciocínio? Então, assim, a obrigação de 7 anos antigamente, ela era muito desejada, ela era muito esperada. Não era só para você adquirir poderes, não. É porque era uma grande festa, sim, e ela era tratada como tal, tá? Dentro do quarto de santo, nas ritualísticas mais profundas que existem ou deveriam existir nessa obrigação, né? Porque a gente sabe que tem casas que não tem ritualística nenhuma diferente nessa obrigação das outras demais, das outras obrigações. A gente sabe, entendeu? Não tem tratamento nenhum diferenciado dentro dessa obrigação do IG das outras demais, da obrigação de 1, da de 3. A gente sabe. Mas existem ainda casas e axés, graças ao Lodumare e a todos os orixás, que levam essa obrigação de 7 anos muito a sério. Como sim, o encerramento de um ciclo iniciático. Né? Ali sim é o grande festejo, é o grande regozijo do orixá dessa pessoa. Ali sim é o banquete do orixá daquela pessoa. Esperou tantos anos, seu filho foi competente, seu filho conseguiu, ele lutou, conseguiu atingir todas as expectativas dele, tomou as obrigações anteriores, e está aqui agora, diante do Senhor, orixá tal, oferecendo, dando, tomando essa obrigação. Essa é a maior festa da vida da pessoa e deveria ser também na ritualística para o orixá. Mas infelizmente não é assim que acontece mais. Não é assim que acontece mais. E se não bastasse essa ritualística interna não acontecer mais, também não existe mais a entrega dos direitos das pessoas. Eu até concordo que esses direitos não deveriam ser entregues para todas as pessoas, mas eu afirmo que deveria ser consultado dentro do quarto de santo se aquele filho recebe ou não os direitos. Isso deveria ser consultado. Mas eu acredito que os babalorixás e alorixás não têm tempo para fazer isso, né? Não tem tempo para fazer isso. E aí acontece o quê? Fica uma pata de elefante em cima da cabeça do filho que está tomando uma obrigação, aonde até o orixá esperava que ali fosse acontecer algo grandioso, né, para a vida daquela pessoa traçar e seguir o destino dela, aonde nada aconteceu, nada se foi feito, nada se foi explicado, não houve nenhuma explicação, não deram satisfação nenhuma para a ancestralidade daquela pessoa, para o caminho espiritual dela, e aí é como se fosse uma pata de elefante pisado em cima do destino dessa pessoa. Por isso que você vê muitas pessoas aí enlouquecendo, e muitas pessoas também que não enlouquecem, revoltadas contra algumas nações e contra algumas casas de axé. Tá certo? Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui, deixe aqui nos comentários e vamos discutir a respeito, tá bom? Não perca amanhã a última parte dessa trilogia, onde eu vou falar por que a pessoa deve jogar búzio, por que ela tem esse direito, se ela não tem, se ela tem, como que acontece isso. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá certo? Axé-ô e até amanhã.